Vou começar te fazendo uma pergunta bem direta. Quem você virou para conseguir aguentar a sua vida? Não quem você gostaria de ser, quem você precisou virar. Porque muitas pessoas que vêm aqui em sessão comigo dizem algo muito parecido. Elas dizem: eu sou forte, eu resolvo, eu aguento, eu não posso desmoronar. E por fora isso parece uma qualidade, mas quando olhamos com mais calma, essa força quase sempre nasceu de um lugar muito cansado. Agora presta atenção em uma coisa enquanto você me escuta. Percebe seu corpo, perceba seus ombros, perceba sua respiração. Porque muitas vezes a pessoa construiu uma identidade inteira só para conseguir continuar funcionando. Ela virou a responsável, a que aguenta, a que resolve, a que não pode falhar. Só que quase ninguém para fazer uma pergunta muito importante. Essa pessoa que você virou é realmente você? Ou foi uma solução que o seu corpo encontrou para sobreviver? Agora, deixa eu te pedir uma coisa. Não tenta responder isso rápido. Deixa essa pergunta ficar um pouco em você, porque daqui a pouco vamos olhar exatamente para isso. Quem você virou para aguentar? E o que acontece quando o corpo começa a perceber que talvez ele não precise mais sustentar tudo sozinho? Vou te contar uma coisa que acontece muito aqui nos atendimentos. Muitas pessoas que chegam aqui são extremamente competentes, responsáveis, funcionam bem, dão conta de muita coisa. Mas o corpo delas está completamente cansado. Elas não sabem descansar, mesmo quando tem um momento de paz. O corpo continua preparado para alguma atividade, como se algo pudesse acontecer a qualquer momento. E quando começamos a olhar isso com calma, aparece um padrão muito claro. Essas pessoas aprenderam cedo que precisavam aguentar, precisavam resolver, precisavam amadurecer rápido. Então o cérebro fez o que ele sempre faz quando precisa proteger alguém. Ele construiu uma identidade funcional. A pessoa virou a forte, a responsável, a que resolve tudo, a que não pode falhar. E talvez você reconheça um pouco disso em você. Então, enquanto você me escuta, faça uma coisa simples. Perceba como seu corpo está agora. Perceba se sua respiração está curta. Perceba se seus ombros estão contraídos. Porque às vezes passamos tanto tempo sustentando essa identidade que nem percebe o quanto o corpo está em alerta. E é exatamente aqui que a nossa conversa começa a ficar interessante. Porque daqui a pouco vamos olhar para uma pergunta importante. O que acontece quando o corpo entende que talvez ele não precise mais sustentar tudo sozinho? Quando alguém vive muito tempo em ambientes difíceis, o cérebro faz algo muito inteligente. Ele cria estratégias de sobrevivência. E uma dessas estratégias é construir uma identidade que aguente mais. Então a pessoa começa a se organizar de um jeito específico. Ela aprende a não demonstrar fraqueza, aprende a resolver tudo sozinha, aprende a estar sempre preparada, aprende a não depender de ninguém. Isso ajuda muito no começo, de verdade, porque essa identidade permite que a pessoa continue funcionando,
continue trabalhando, continue cuidando de todo mundo, segurando a vida. Só que tem um efeito que quase ninguém percebe. O sistema nervoso aprende que o mundo exige vigilância constante. Então o corpo passa a viver em estado de alerta, mesmo quando não tem mais perigo real acontecendo. Às vezes a vida já mudou, as situações difíceis já passaram, mas o corpo continua preparado, como se ainda fosse necessário aguentar tudo. E aí a pessoa olha para si mesma e pensa: por que eu não consigo relaxar? Porque eu estou sempre preparada? Porque eu sinto que preciso dar conta de tudo. Na maioria das vezes não é personalidade, é adaptação. É o corpo tentando te proteger. Agora eu quero te fazer algumas perguntas, não precisa responder para mim. Responde aí dentro de você. Você sente que precisa dar conta de muita coisa sozinha? Você sente dificuldade de pedir ajuda? Você costuma resolver problemas antes mesmo de alguém perceber que eles existem? Você se cobra mais do que cobra os outros? Você sente que precisa estar sempre preparada? Agora presta atenção em uma pergunta um pouco mais profunda. Quando foi que você começou a sentir que precisava ser assim? Foi em casa? Foi na escola? Foi em algum momento da vida em que você percebeu que precisava amadurecer rápido? Às vezes isso começa muito cedo. A pessoa percebe que precisa segurar as coisas, precisa aguentar, resolver, e sem perceber, aquela forma de sobreviver vira identidade. Agora tem uma pergunta que quase ninguém faz. Se você não precisasse mais ser essa pessoa que aguenta tudo, o que mudaria em você? Não responde rápido. Deixe essa pergunta trabalhar um pouco, porque daqui a pouco vamos olhar exatamente para isso. Deixa eu te explicar isso de um jeito bem simples. Imagina um prédio antigo. Durante muito tempo ele teve risco de desabar. Eles colocaram grandes escoras de metal para segurar a estrutura. Essas escoras eram fundamentais. Sem elas, o prédio teria caído. Elas seguraram tudo. Agora imagina que depois de alguns anos a estrutura do prédio foi reforçada. As paredes foram restauradas. A base foi consolidada. O prédio ficou seguro. Mas as escoras continuam lá, pesadas, ocupando espaço, limitando o movimento dentro do prédio. A identidade que você criou para sobreviver pode ser exatamente isso, uma escora. Ela salvou você em alguns momentos. Ela segurou muita coisa, mas talvez hoje ela esteja ocupando um espaço que o seu corpo não precisa mais sustentar. E o mais curioso é que muitas pessoas continuam vivendo como se ainda precisassem dessas escoras, mesmo quando a estrutura já mudou. Agora eu quero te convidar a perceber uma coisa bem simples, nada complicado. Só perceba seu corpo por um instante. Perceba os seus ombros, sua respiração. Será que existe alguma parte do corpo que parece sempre pronta, sempre preparada? Agora imagine essa identidade que você construiu. A forte, a que aguenta, a que resolve. Imagina isso como se fosse uma espécie de armadura, uma proteção. Essa armadura foi importante. Ela ajudou você a atravessar muita coisa. Mas agora imagina abrir um pouco essa armadura.
não é jogar fora, não é abandonar, é só abrir um pouco, só o suficiente para o corpo respirar, só o suficiente para perceber que talvez você não precise sustentar tudo sozinha o tempo todo. E observa se alguma parte do corpo responde a isso. Às vezes é a respiração, às vezes são os ombros, às vezes é só uma pequena sensação de alívio. Você está conquistando resultados incríveis acompanhando aqui os nossos encontros nesse canal. Pense se de repente não existe aí uma possibilidade de potencializar todos esses resultados e você se tornar uma pessoa plena. Aqui no primeiro comentário do nosso encontro tem um link que te leva a uma oportunidade muito especial. Agora faça um teste simples comigo. Solta os ombros por 2 segundos, só isso. Sem fazer força, só deixe os ombros caírem um pouco. Agora perceba o que acontece no corpo. Muitas pessoas estranham esse pequeno movimento, porque o corpo se acostumou a ficar preparado para resolver, preparado para reagir, preparado para segurar as coisas. E quando você solta os ombros por alguns segundos, o corpo recebe uma informação diferente. Ele começa a perceber que talvez não precise sustentar tudo o tempo inteiro. Pode parecer uma coisa muito pequena, mas pequenas pausas ensinam muito para o sistema nervoso. É assim que o corpo aprende novas possibilidades. Talvez o que você acabou de fazer pareça uma coisa muito pequena, só soltar os ombros por alguns segundos, mas na verdade isso é muito significativo, porque o corpo passa anos aprendendo que precisa sustentar tudo, sustentar responsabilidades, sustentar problemas, sustentar outras pessoas, sustentar a própria vida. E quando alguém vive assim por muito tempo, essa forma de funcionar vira identidade. A pessoa acredita que ela é assim, forte, sempre preparada, sempre resolvendo. Mas muitas vezes isso não é exatamente quem a pessoa é. É uma forma que o corpo encontrou para sobreviver, uma estratégia, uma adaptação. E quando você começa a perceber isso, algo importante acontece. Você para de lutar contra si mesma. Você começa a entender por que seu corpo funciona desse jeito. E quando o corpo se sente compreendido, ele começa, aos poucos, a baixar a guarda. É assim que começa um processo de regeneração. Não é forçando mudança, é entendendo a lógica do corpo. Agora observa uma coisa simples. Talvez seu corpo esteja um pouco diferente de quando começamos essa conversa. Às vezes é algo muito sutil. A respiração um pouco mais tranquila, os ombros um pouco mais soltos, o peito menos apertado. Isso acontece porque quando o corpo começa a entender o que está acontecendo com ele, ele não precisa ficar tão preparado. O corpo não gosta de viver em alerta. Ele vive em alerta quando acredita que precisa. E quando você começa a perceber a lógica disso tudo, algo começa a reorganizar por dentro. Sem esforço, sem força. O corpo aprende devagar, no ritmo dele. E quando o corpo percebe que pode baixar a guarda por alguns instantes, ele começa a lembrar de uma coisa muito importante. Segurança também existe. Seu corpo não está errado, ele está em alerta. E quando o corpo aprende que pode se sentir seguro,
a mente finalmente começa a descansar. Se essa conversa fez sentido para você, continua comigo nos próximos encontros, porque a cada episódio vamos olhar para essas estratégias que o corpo criou para sobreviver e, aos poucos, o corpo vai entender que talvez ele não precise mais sustentar tudo sozinho. Existe um ponto em que tudo começa e é ali que vamos trabalhar. Preparados para a reprogramação que começa a partir de agora? Antes, quero que você perceba uma coisa. Durante toda essa conversa, talvez o seu corpo tenha começado a entender algo importante. Que ele não precisa sustentar tudo o tempo inteiro. E quando o corpo começa a perceber isso, ele responde, às vezes de uma forma muito sutil. A respiração muda um pouco, os ombros descem um pouco. O peito fica menos apertado, nada forçado. Só o corpo reconhecendo que pode diminuir a vigilância por alguns instantes. Agora, enquanto você continua me escutando, não precisa fazer nada especial, só permitir que o corpo fique um pouco mais confortável aí onde você está. Talvez você perceba a respiração acontecendo sozinha. Entra e sai sem esforço. E quando a respiração fica um pouco mais tranquila, o sistema nervoso começa a entender algo muito importante, que neste momento está tudo bem, que agora o corpo pode desacelerar um pouco. E quando o corpo desacelera, ele começa a aprender coisas novas, porque o corpo aprende muito mais quando existe segurança. Então, enquanto você continua ouvindo minha voz, alguma parte do seu corpo pode começar a baixar a guarda. Talvez os ombros, talvez a respiração, talvez só uma pequena sensação de espaço por dentro. E isso já é suficiente, porque o corpo não precisa de grandes movimentos para aprender. Pequenos momentos de segurança já começam a reorganizar muita coisa. Agora vou dizer algumas frases e você não precisa repetir, não precisa pensar sobre elas, só deixar o corpo escutar, porque às vezes o corpo entende antes da mente. Agora você pode simplesmente continuar escutando, sem tentar fazer nada, sem precisar entender tudo. O corpo escuta de um jeito diferente. Às vezes o corpo entende antes da mente. Agora o corpo pode diminuir um pouco a vigilância, só um pouco, sem pressa. Talvez a respiração já esteja um pouco mais tranquila. E quando a respiração desacelera, o sistema nervoso começa a reorganizar. O corpo aprende que não precisa sustentar tudo sozinho. Agora, os ombros podem descansar um pouco mais. O peito pode ficar um pouco mais solto. O corpo começa a lembrar como é estar seguro. Não precisa forçar nada. O corpo aprende no ritmo dele. E quando o corpo percebe segurança, ele começa a baixar a guarda. Pequenos momentos de segurança mudam muita coisa por dentro.
Agora o sistema nervoso pode descansar um pouco mais. O corpo entende que sobreviver não precisa ser luta o tempo inteiro. Existe espaço, existe pausa, existe segurança. E quanto mais o corpo percebe isso, mais fácil fica respirar, mais fácil fica soltar, mais fácil fica existir sem carregar tudo. Agora o corpo pode guardar essa experiência, porque cada vez que você permite esses pequenos momentos de segurança, o sistema nervoso aprende, devagar, sem pressão, sem esforço. E pouco a pouco, o corpo começa a entender algo muito importante. Ele não precisa viver em alerta o tempo inteiro. E quando o corpo aprende isso, algo muito importante acontece. Primeiro o corpo se sente seguro, depois a mente consegue descansar. Agora você pode simplesmente continuar escutando, sem tentar fazer nada, sem precisar entender tudo. O corpo escuta de um jeito diferente. Às vezes o corpo entende antes da mente. Agora, o corpo pode diminuir um pouco a vigilância, só um pouco, sem pressa. Talvez a respiração já esteja um pouco mais tranquila. E quando a respiração desacelera, o sistema nervoso começa a reorganizar. O corpo aprende que não precisa sustentar tudo sozinho. Agora, os ombros podem descansar um pouco mais. O peito pode ficar um pouco mais solto. O corpo começa a lembrar como é estar seguro. Não precisa forçar nada. O corpo aprende no ritmo dele. E quando o corpo percebe segurança, ele começa a baixar a guarda. Pequenos momentos de segurança mudam muita coisa por dentro. Agora o sistema nervoso pode descansar um pouco mais. O corpo entende que sobreviver não precisa ser luta o tempo inteiro. Existe espaço, existe pausa, existe segurança. E quanto mais o corpo percebe isso, mais fácil fica respirar, mais fácil fica soltar, mais fácil fica existir sem carregar tudo. Agora o corpo pode guardar essa experiência,
porque cada vez que você permite esses pequenos momentos de segurança, o sistema nervoso aprende devagar, sem pressão, sem esforço, e pouco a pouco o corpo começa a entender algo muito importante. Ele não precisa viver em alerta o tempo inteiro. E quando o corpo aprende isso, algo muito importante acontece. Primeiro o corpo se sente seguro, depois a mente consegue descansar. Agora você pode simplesmente continuar escutando, sem tentar fazer nada, sem precisar entender tudo. O corpo escuta de um jeito diferente. Às vezes o corpo entende antes da mente. Agora o corpo pode diminuir um pouco a vigilância, só um pouco, sem pressa. Talvez a respiração já esteja um pouco mais tranquila. E quando a respiração desacelera, o sistema nervoso começa a reorganizar. O corpo aprende que não precisa sustentar tudo sozinho. Agora, os ombros podem descansar um pouco mais. O peito pode ficar um pouco mais solto. O corpo começa a lembrar como é estar seguro. Não precisa forçar nada. O corpo aprende no ritmo dele. E quando o corpo percebe segurança, ele começa a baixar a guarda. Pequenos momentos de segurança mudam muita coisa por dentro. Agora o sistema nervoso pode descansar um pouco mais. O corpo entende que sobreviver não precisa ser luta o tempo inteiro. Existe espaço, existe pausa, existe segurança. E quanto mais o corpo percebe isso, mais fácil fica respirar, mais fácil fica soltar, mais fácil fica existir sem carregar tudo. Agora o corpo pode guardar essa experiência, porque cada vez que você permite esses pequenos momentos de segurança, o sistema nervoso aprende devagar, sem pressão, sem esforço. E pouco a pouco, o corpo começa a entender algo muito importante. Ele não precisa viver em alerta o tempo inteiro. E quando o corpo aprende isso, algo muito importante acontece. Primeiro o corpo se sente seguro, depois a mente consegue descansar. Agora você pode simplesmente continuar escutando,
sem tentar fazer nada, sem precisar entender tudo. O corpo escuta de um jeito diferente. Às vezes, o corpo entende antes da mente. Agora, o corpo pode diminuir um pouco a vigilância, só um pouco, sem pressa. Talvez a respiração já esteja um pouco mais tranquila. E quando a respiração desacelera, o sistema nervoso começa a reorganizar. O corpo aprende que não precisa sustentar tudo sozinho. Agora, os ombros podem descansar um pouco mais. O peito pode ficar um pouco mais solto. O corpo começa a lembrar como é estar seguro. Não precisa forçar nada. O corpo aprende no ritmo dele. E quando o corpo percebe segurança, ele começa a baixar a guarda. Pequenos momentos de segurança mudam muita coisa por dentro. Agora o sistema nervoso pode descansar um pouco mais. O corpo entende que sobreviver não precisa ser luta o tempo inteiro. Existe espaço, existe pausa, existe segurança. E quanto mais o corpo percebe isso, mais fácil fica respirar, mais fácil fica soltar, mais fácil fica existir sem carregar tudo. Agora o corpo pode guardar essa experiência, porque cada vez que você permite esses pequenos momentos de segurança, o sistema nervoso aprende, devagar, sem pressão, sem esforço. E pouco a pouco, o corpo começa a entender algo muito importante. Ele não precisa viver em alerta o tempo inteiro. E quando o corpo aprende isso, algo muito importante acontece. Primeiro o corpo se sente seguro, depois a mente consegue descansar. Agora você pode simplesmente continuar escutando, sem tentar fazer nada, sem precisar entender tudo. O corpo escuta de um jeito diferente. Às vezes o corpo entende antes da mente. Agora, o corpo pode diminuir um pouco a vigilância, só um pouco, sem pressa. Talvez a respiração já esteja um pouco mais tranquila. E quando a respiração desacelera, o sistema nervoso começa a reorganizar. O corpo aprende que não precisa sustentar tudo sozinho. Agora,
os ombros podem descansar um pouco mais. O peito pode ficar um pouco mais solto. O corpo começa a lembrar como é estar seguro. Não precisa forçar nada. O corpo aprende no ritmo dele. E quando o corpo percebe segurança, ele começa a baixar a guarda. Pequenos momentos de segurança mudam muita coisa por dentro. Agora o sistema nervoso pode descansar um pouco mais. O corpo entende que sobreviver não precisa ser luta o tempo inteiro. Existe espaço, existe pausa, existe segurança. E quanto mais o corpo percebe isso, mais fácil fica respirar, mais fácil fica soltar, mais fácil fica existir sem carregar tudo. Agora o corpo pode guardar essa experiência, porque cada vez que você permite esses pequenos momentos de segurança, o sistema nervoso aprende, devagar, sem pressão, sem esforço. E pouco a pouco, o corpo começa a entender algo muito importante. Ele não precisa viver em alerta o tempo inteiro. E quando o corpo aprende isso, algo muito importante acontece. Primeiro o corpo se sente seguro, depois a mente consegue descansar. Agora você pode simplesmente continuar escutando, sem tentar fazer nada, sem precisar entender tudo. O corpo escuta de um jeito diferente. Às vezes o corpo entende antes da mente. Agora, o corpo pode diminuir um pouco a vigilância, só um pouco, sem pressa. Talvez a respiração já esteja um pouco mais tranquila. E quando a respiração desacelera, o sistema nervoso começa a reorganizar. O corpo aprende que não precisa sustentar tudo sozinho. Agora, os ombros podem descansar um pouco mais. O peito pode ficar um pouco mais solto. O corpo começa a lembrar como é estar seguro. Não precisa forçar nada. O corpo aprende no ritmo dele. E quando o corpo percebe segurança, ele começa a baixar a guarda. Pequenos momentos de segurança mudam muita coisa por dentro. Agora o sistema nervoso pode descansar um pouco mais. O corpo entende que sobreviver não precisa ser luta o tempo inteiro.
existe espaço, existe pausa, existe segurança. E quanto mais o corpo percebe isso, mais fácil fica respirar, mais fácil fica soltar, mais fácil fica existir sem carregar tudo. Agora o corpo pode guardar essa experiência, porque cada vez que você permite esses pequenos momentos de segurança, o sistema nervoso aprende, devagar, sem pressão, sem esforço. E pouco a pouco, o corpo começa a entender algo muito importante. Ele não precisa viver em alerta o tempo inteiro. E quando o corpo aprende isso, algo muito importante acontece. Primeiro o corpo se sente seguro, depois a mente consegue descansar. Agora você pode simplesmente continuar escutando, sem tentar fazer nada, sem precisar entender tudo. O corpo escuta de um jeito diferente. Às vezes o corpo entende antes da mente. Agora, o corpo pode diminuir um pouco a vigilância, só um pouco, sem pressa. Talvez a respiração já esteja um pouco mais tranquila. E quando a respiração desacelera, o sistema nervoso começa a reorganizar. O corpo aprende que não precisa sustentar tudo sozinho. Agora, os ombros podem descansar um pouco mais. O peito pode ficar um pouco mais solto. O corpo começa a lembrar como é estar seguro. Não precisa forçar nada. O corpo aprende no ritmo dele. E quando o corpo percebe segurança, ele começa a baixar a guarda. Pequenos momentos de segurança mudam muita coisa por dentro. Agora o sistema nervoso pode descansar um pouco mais. O corpo entende que sobreviver não precisa ser luta o tempo inteiro. Existe espaço, existe pausa, existe segurança. E quanto mais o corpo percebe isso, mais fácil fica respirar, mais fácil fica soltar, mais fácil fica existir sem carregar tudo. Agora o corpo pode guardar essa experiência, porque cada vez que você permite esses pequenos momentos de segurança, o sistema nervoso aprende, devagar, sem pressão, sem esforço. E pouco a pouco,
o corpo começa a entender algo muito importante. Ele não precisa viver em alerta o tempo inteiro. E quando o corpo aprende isso, algo muito importante acontece. Primeiro o corpo se sente seguro, depois a mente consegue descansar. Agora você pode simplesmente continuar escutando, sem tentar fazer nada, sem precisar entender tudo. O corpo escuta de um jeito diferente. Às vezes o corpo entende antes da mente. Agora o corpo pode diminuir um pouco a vigilância, só um pouco, sem pressa. Talvez a respiração já esteja um pouco mais tranquila. E quando a respiração desacelera, o sistema nervoso começa a reorganizar. O corpo aprende que não precisa sustentar tudo sozinho. Agora, os ombros podem descansar um pouco mais. O peito pode ficar um pouco mais solto. O corpo começa a lembrar como é estar seguro. Não precisa forçar nada. O corpo aprende no ritmo dele. E quando o corpo percebe segurança, ele começa a baixar a guarda. Pequenos momentos de segurança mudam muita coisa por dentro. Agora o sistema nervoso pode descansar um pouco mais. O corpo entende que sobreviver não precisa ser luta o tempo inteiro. Existe espaço, existe pausa, existe segurança. E quanto mais o corpo percebe isso, mais fácil fica respirar, mais fácil fica soltar, mais fácil fica existir sem carregar tudo. Agora o corpo pode guardar essa experiência, porque cada vez que você permite esses pequenos momentos de segurança, o sistema nervoso aprende, devagar, sem pressão, sem esforço. E pouco a pouco, o corpo começa a entender algo muito importante. Ele não precisa viver em alerta o tempo inteiro. E quando o corpo aprende isso, algo muito importante acontece. Primeiro o corpo se sente seguro, depois a mente consegue descansar. Agora você pode simplesmente continuar escutando, sem tentar fazer nada, sem precisar entender tudo. O corpo escuta de um jeito diferente. Às vezes o corpo entende antes da mente. Agora
o corpo pode diminuir um pouco a vigilância, só um pouco, sem pressa. Talvez a respiração já esteja um pouco mais tranquila. E quando a respiração desacelera, o sistema nervoso começa a reorganizar. O corpo aprende que não precisa sustentar tudo sozinho. Agora, os ombros podem descansar um pouco mais. O peito pode ficar um pouco mais solto. O corpo começa a lembrar como é estar seguro. Não precisa forçar nada. O corpo aprende no ritmo dele. E quando o corpo percebe segurança, ele começa a baixar a guarda. Pequenos momentos de segurança mudam muita coisa por dentro. Agora o sistema nervoso pode descansar um pouco mais. O corpo entende que sobreviver não precisa ser luta o tempo inteiro. Existe espaço, existe pausa, existe segurança. E quanto mais o corpo percebe isso, mais fácil fica respirar, mais fácil fica soltar, mais fácil fica existir sem carregar tudo. Agora o corpo pode guardar essa experiência, porque cada vez que você permite esses pequenos momentos de segurança, o sistema nervoso aprende, devagar, sem pressão, sem esforço. E pouco a pouco, o corpo começa a entender algo muito importante. Ele não precisa viver em alerta o tempo inteiro. E quando o corpo aprende isso, algo muito importante acontece. Primeiro o corpo se sente seguro, depois a mente consegue descansar. Agora você pode simplesmente continuar escutando, sem tentar fazer nada, sem precisar entender tudo. O corpo escuta de um jeito diferente. Às vezes o corpo entende antes da mente. Agora, o corpo pode diminuir um pouco a vigilância, só um pouco, sem pressa. Talvez a respiração já esteja um pouco mais tranquila. E quando a respiração desacelera, o sistema nervoso começa a reorganizar. O corpo aprende que não precisa sustentar tudo sozinho. Agora, os ombros podem descansar um pouco mais. O peito pode ficar um pouco mais solto. O corpo começa a lembrar como é estar seguro. Não precisa forçar nada.
O corpo aprende no ritmo dele. E quando o corpo percebe segurança, ele começa a baixar a guarda. Pequenos momentos de segurança mudam muita coisa por dentro. Agora o sistema nervoso pode descansar um pouco mais. O corpo entende que sobreviver não precisa ser luta o tempo inteiro. Existe espaço, existe pausa, existe segurança. E quanto mais o corpo percebe isso, mais fácil fica respirar, mais fácil fica soltar, mais fácil fica existir sem carregar tudo. Agora o corpo pode guardar essa experiência, porque cada vez que você permite esses pequenos momentos de segurança, o sistema nervoso aprende, devagar, sem pressão, sem esforço. E pouco a pouco, o corpo começa a entender algo muito importante. Ele não precisa viver em alerta o tempo inteiro. E quando o corpo aprende isso, algo muito importante acontece. Primeiro o corpo se sente seguro, depois a mente consegue descansar. Agora você pode simplesmente continuar escutando, sem tentar fazer nada, sem precisar entender tudo. O corpo escuta de um jeito diferente. Às vezes o corpo entende antes da mente. Agora, o corpo pode diminuir um pouco a vigilância, só um pouco, sem pressa. Talvez a respiração já esteja um pouco mais tranquila. E quando a respiração desacelera, o sistema nervoso começa a reorganizar. O corpo aprende que não precisa sustentar tudo sozinho. Agora, os ombros podem descansar um pouco mais. O peito pode ficar um pouco mais solto. O corpo começa a lembrar como é estar seguro. Não precisa forçar nada. O corpo aprende no ritmo dele. E quando o corpo percebe segurança,